Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, eu leio a partir do verso 1, leio da NAA e vou ler apenas alguns versículos para ganharmos um pouquinho de tempo. Houve um homem, Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A história de Ana é uma das histórias mais fascinantes do Antigo Testamento. Como de uma realidade aonde há impossibilidades, nasce um projeto de Deus para abençoar uma nação. Só o resumo dessa história já serve para nos encorajar. Deus é especialista em pegar cenários improváveis e nesse cenário de deserto, de sequidão, de esterilidade, trazer uma resposta não só para alegar o seu coração, mas para abençoar outras pessoas. Todas as vezes que Deus faz algo na vida de alguém, Ele não pensa só nessa pessoa. Ele pensa em outros mais. Por isso que a sua oração deve ser uma oração muito mais do que egocêntrica. Você não pode ter uma oração apenas procurando resolver os seus problemas. Todas as orações que são respondidas na palavra têm uma visão muito maior, mais macro. Nós enxergamos a nossa realidade, mas Deus quer usar o milagre que Ele vai realizar na nossa vida para abençoar mais pessoas. A Bíblia é cheia de histórias assim. Talvez a mais conhecida é a de Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Eles haviam tentado pescar algo a noite inteira, não conseguiram pescar nada, até que Jesus manda eles irem com o barco um pouco mais ao fundo. Eles lançam a rede, e a pesca é tão abundante que as redes começam a se romper, e eles têm que chamar outros barcos para compartilhar o milagre que havia acontecido na vida daqueles homens. A história de Ana é assim. Ela vivia num ambiente extremamente difícil e hostil. Dentro da cultura hebraica, a regra era que a infertilidade de uma mulher dava o direito ao homem de unir-se a uma outra mulher para dar continuidade à sua descendência. E essa é a história desta mulher. Ana era casada com um homem chamado Eucana. O que levamos a entender é que provavelmente Ana era a primeira esposa de Eucana. Tanto é que a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana do que Penina. Mas, por razões que nós não compreendemos, Ana não podia dar luz filhos, não gerava. E então Eucana encontra uma outra mulher chamada Penina. E também, daquelas coisas que fica difícil de entender, Penina se transforma numa produtora imparável de filhos. Fabricava filho toda hora. A mulher tinha filho. É um no braço, um na barriga, um na perna. Todo lugar, filho. E o texto diz que isso gerava no coração de Ana uma dor profunda. Não há nada mais difícil do que você sonhar com algo, lutar por um sonho e ver esse sonho se cumprir apenas na vida dos outros, não na sua vida. É difícil quando você vê todo mundo dando certo e nada na sua vida acontecendo.
Você vê outras pessoas gerando, e aqui não é gerar apenas filhos no ventre, porque não são apenas mulheres que geram vida, homens também geram. Geram sonhos, geram projetos, geram uma série de situações que nascem no seu coração. E quando você vê outras pessoas, não só gerando, mas dando a luz aos seus sonhos, e você com o ventre seco, a situação é difícil. A Bíblia diz que Ana chorava amargamente, porque a impossibilidade da esterilidade é algo que fere a alma de uma mulher. Mas não fere apenas a alma de uma mulher, fere a alma de qualquer pessoa que sonha com algo. Ana lamentava-se e não entendia. Você já viveu situações na sua vida de improdutividade, de infertilidade, que você está fazendo tudo para dar certo, mas parece que a coisa não vai? E você está quase mandando imprimir uma etiqueta para colocar sobre o seu peito, sobre o seu coração, dizendo: impossível. As pessoas caminham com a sua vida, seus projetos avançam, a empresa de um dá certo, a família de outro avança, o trabalho de um outro vai para frente, e você parece que está estagnado. Alguém, de alguma forma, começa a gerar na sua cabeça essa ideia de que alguém parece que travou suas pernas. Estou estagnado aqui, estou ancorado nesse cenário de impossibilidade. É interessante que o nome de Ana já era motivo de bastante frustração para ela, porque Ana significa graciosa, favorecida. Como assim? A minha realidade não combina com o meu nome. Lembre-se que nome, naquela época, representava algo. Não era um nome que se achava bonito. Porque hoje a gente põe nome nos filhos porque acha bonito. Não é? Gosto de fulano de tal, aí vou pôr um nome. A moda dos Enzo, Lorenzo, está na moda, né? Eu vi esses dias um vídeo de um humorista que eu achei o máximo. Ele falou assim: cadê os Nelson? Sumiram os Nelson. Não existe mais Nelson. Você não viu uma criança dizendo: oi, Nelsinho? Não vê. Você não vê. É verdade ou não é? Porque nome é coisa de moda. Naquela época, nome tinha um significado. Quando aquela menina nasceu, os pais olharam para ela e disseram: graciosa, favorecida. E ela viveu a vida inteira ouvindo chamar o seu nome. Vem, graciosa. Vem, favorecida. Favorecida, não faça isso. Graciosa, tira a mão daí. Só que ela começava a ver a sua vida, e a vida não era compatível com o seu nome. Foi o que aconteceu com Noemi. Noemi, quando casou-se e fugiu com seu marido por causa de uma fome que tomou conta de Belém, a sua história está contada no livro de Ruth. Ela perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, e quando finalmente decide voltar para Belém, os seus familiares a reconhecem e dizem: Noemi voltou. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, meu nome agora é Mara. Mara significa amarga. Eu perdi tudo. A minha vida não é mais compatível com a minha identidade. É difícil viver assim. Quando você sonha com algo, quando você tem depositado sobre você sonhos dos outros, de si próprio, da família, de um casamento, de um projeto, alguém acreditou em você e deu um nome para você, acreditou no seu potencial, e a sua realidade é uma realidade infrutífera, de esterilidade. Eucana era um bom marido. Ele tentava suprir as carências de Ana da forma como todo marido tenta, comprando presente. A técnica é antiga. Mulher está chateada, empresta o cartão. A alegria começa a dominar o coração, vira até rima. Minha filha, o que você está triste? Vamos no shopping, você está querendo alguma coisa? Eucana tentava suprir a carência de Ana de todas as formas, a ponto de dizer: eu não sou melhor para você do que 10 filhos.
O problema é de que quem não vive a realidade da esterilidade, da impossibilidade, não entende o coração de quem sofre. Acha que qualquer coisa resolve. Mas quando você tem um sonho, quando você tem um ideal, você está preso àquilo e nada mais te satisfaz. Afinal de contas, o teu nome é favorecido. Você sabe que todos nós recebemos da parte de Deus uma nova identidade. E a identidade que eu e você temos em Jesus é de favorecidos. Nós fomos abençoados, como Paulo escreve aos Efésios, com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Você é favorecido de Deus. Eu acho que você não entendeu. Você é favorecido de Deus. Mas eu entendo porque talvez você tenha tido dificuldade de celebrar esse fato. É porque assim como Ana, não combina com você. Pastor, eu posso ser qualquer coisa, menos favorecido. O senhor não conhece minha vida. O senhor não sabe as minhas lágrimas, não conhece a minha dor. Você não consegue entender meu sofrimento. Eu não tenho nada de favorecido, pastor. A vida está difícil. Eu vivo com privações, eu vivo diante de impossibilidades. Mas eu quero te ajudar nessa noite a olhar para a história dessa mulher, para entender de que o mesmo Deus dela está aqui hoje à noite. E Ele pode mudar a sua realidade para um cenário de possibilidades, para a glória de Jesus. Essa mulher nos ensina algumas lições, e é sobre essas lições que eu quero falar com você. Para você que é favorecido, mas que ainda não entrou naquele campo de receber e tocar com as suas mãos o favor de Deus na sua vida. Uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Ana é a sua personalidade e a sua resiliência. Pessoas resilientes não desistem nunca. Pessoas resilientes têm a capacidade de suportar a pressão, o momento da adversidade, e elas são determinadas a ponto de jamais desistir do seu sonho. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite, talvez você tenha conectado nessa transmissão online com essa ideia de que a sua vida nunca vai viver de forma plena tudo o que você sonhou um dia. Mas o fato é que, enquanto você não desistir, vale a pena esperar. Ana não desanimava. Ana não parava em nenhum momento. Cada ano que Penina gerava uma criança, cada ano que um bebê na casa chorava, ouvia-se também o desejo de Ana em buscar a Deus. Ana tinha determinação. E ela me ensina que os problemas e as impossibilidades da vida precisam ser encaradas de frente. Fingir que o problema não existe não resolve o problema. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para mudar a sua realidade é encarar o problema de frente. Porque tem gente que entra quase que no armário das crônicas de Nárnia. Ele entra num mundo paralelo, finge que não tem problema, finge que não está sofrendo, faz cara que está tudo bem e se coloca numa situação de acomodação e aceitação. Ana não. Ana encarava os seus problemas de frente. Ana, todos os anos, sabia da sua esterilidade, que ela não podia engravidar, mas eu acredito que ela já vinha ouvindo durante a sua caminhada, porque a história dos seus antepassados era contada. A tradição era de você repassar informação de forma oral. Contava-se sobre aquilo que havia acontecido na geração anterior, e falava-se do Deus de Abraão, no Deus de Isaque e no Deus de Jacó. E muito provavelmente Ana deve ter ouvido falar sobre aquela que foi casada com um homem conhecido como o pai da fé, Abraão. E Sara era estéril.
Provavelmente ela deve ter ouvido falar sobre Rebeca. E Rebeca era estéril. Ela deve ter ouvido falar sobre Raquel, o grande amor do coração daquele homem. E Raquel era estéril. Mas uma coisa que Ana enxerga nessa realidade, dessa lista de mulheres que viviam num cenário de impossibilidade, é que todas elas experimentaram uma ação poderosa de Deus na sua vida, que de repente transformou o impossível numa verdade na sua vida. Ela não desiste. Todos enfrentam dificuldades. Todos nós as enfrentamos. Mas diante das dificuldades é que eu devo continuar esperando grandes milagres. Lembre-se do que Deus já fez. Nós poderíamos aqui ouvir tantos testemunhos. Esses dias, acho que foi domingo, uma senhora me procurou e disse assim: pastor, eu quero agradecer, porque num culto aqui eu vim desesperada, chorando e orando, porque havia uma situação que a princípio era impossível de ser revertida. Tinha uma vaga que eu estava esperando há tanto tempo, lutando, e parece que houve um problema de comunicação, o e-mail não chegou, eu perdi o prazo. Eu disse: mas vamos orar. Ele falou: pastor, não tem jeito. Eu falei: vamos orar. Chegou domingo, ela com um sorriso no rosto, dizendo: pastor, Deus agiu, consegui a vaga, Deus operou. Nós precisamos nos ancorar e nos amparar nessa situação de que o que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Deus não mudou. Deus continua agindo na vida de pessoas diuturnamente. Deus está agindo. Deus está abrindo ventre de mulheres. Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Não é que Ele fazia, o texto diz, Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Ana era resiliente, enfrentava os problemas de frente. Tem gente aqui que aceitou o rótulo da impossibilidade. Deus te trouxe aqui, colocou você nessa transmissão para você ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer a você. Tire esse rótulo da sua vida. Você é favorecido de Deus. Deus vai te abençoar no tempo dele, na forma dele, mas continue lutando. Ana não desistia. Ana lutava. Mas Ana nos ensina a fazer outra coisa enquanto lutamos. Ela orava. O que eu faço enquanto o milagre não acontece? Eu oro. E se o milagre ainda não aconteceu? Eu oro mais. E se estiver demorando? Eu oro mais ainda. Ao invés de aceitar o seu estado de vergonha, nós vamos olhar o texto. E em todo o capítulo 1 você vai encontrar informações sobre a vida de oração de Ana. A oração dela era uma oração tão profunda, de que quando ela está na casa do Senhor, o profeta acha que inclusive ela está bêbada, porque ela já não tinha mais palavras. Ela balbuciava, não conseguia se entender, porque a tradição judaica era de se fazer orações públicas em alta voz. O profeta viu, essa mulher está bêbada. Mas quando ele confronta Ana, ela responde: eu não estou bêbada, é que o meu coração está amargo, está ferido, eu estou angustiada. Mas Ana não aceita isso e diz: eu vou para a presença de Deus e vou orar. Ana ora. As nossas impossibilidades devem nos levar de joelhos diante de Deus. Está difícil? Ora. Lamentar não muda, vai orar. Busca Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve em secreto vai te recompensar. Vai orar. Para de ficar postando, botando cara triste, chateado.
Vai mudar nada. Você só vai dar motivo e colocar lenha na língua dos outros para falar mal de você. Olha lá, tá vendo? Tá triste. Ah, com certeza tá em pecado. Vai orar. Jejua. E quando você estiver do lado de fora, passa um verniz no cabelo. Porque a Bíblia diz que quando você jejuar, ninguém tem que perceber que você está jejuando. Tem gente que está jejuando, pensando, estou passando uma luta, estou orando tanto, olha, eu estou num jejum de 40 dias. Olha, mas Deus vai operar. Já não vai acontecer nada. As tuas batalhas têm que ser travadas em secreto. Passe tempo com Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus em oração, mais o cenário vai ser transformado. Ana orava, Ana buscava, Ana ia à casa do Senhor. Você não vê aqui Penina na igreja, mas vê Ana. E a gente descobre uma coisa: os nossos problemas nos levam mais perto de Deus. De vez em quando cai bem um probleminha. Principalmente se você está longe de Deus. Principalmente se você está frio na fé. Aí Deus permite algumas situações para você cantar. Está chorando porque se você tem um Deus. Ana ia orar. E ela começa a entender que na sua fraqueza ela encontra força em Deus. Ela reconhece a sua impotência, mas ela proclama a onipotência de Deus. Ela conhece as suas limitações, as suas impossibilidades, mas ela vai para a presença de um Deus que é inesgotável nos seus recursos. Ana nos ensina que as nossas adversidades e impossibilidades devem nos levar para o altar do Senhor em oração. Se você entendesse o poder que há na oração, você orava mais. Tem gente que acha que a oração é um botão de emergência, que você só aciona em caso de perigo. Oração é o combustível da sua alma. Quanto mais você ora, mais Deus age. Quanto mais você clama, mais Deus responde. Buscar-me-ei e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o coração. Ora mais. Você não está orando por nada, nem pela refeição. Você come, nem dá glória a Deus. Não ora por nada, levanta, sai do quarto, abre o olho e não fala com Deus. Ore, fale com o Senhor. Há um hino antigo que eu principalmente, nós não, porque eu cresci nessa igreja boa parte da minha vida. E dentro da nossa cultura cantava-se muitos hinos. Nós continuamos cantando de manhã, mas há um hino que não canta-se há muito tempo. Mas eu, como fui criado com essa tradição, os hinos ficaram inculcados dentro da minha cabeça, que dizia: quando só cansado ou abatido, fala com Cristo, fala com Cristo. Quando débil, vil ou confundido, fala a sós com Jesus. Fala com Cristo, fala com Cristo. É Ele quem te conduz. Sempre é o seu melhor amigo. Fala a sós com Jesus. Você não tem ideia do que alguns minutos de joelho farão no teu coração. Passa um tempo na presença de Deus. Passa menos tempo gastando com coisas que não acrescentam nada na sua vida. Ana estava disposta a orar. E quanto mais nós oramos, mais nós declaramos o tamanho do nosso Deus. Porque nós não insistimos na presença de alguém que não pode fazer nada por nós. Mas nós clamamos diante do trono poderoso daquele que tem o poder para realizar qualquer coisa, porque o cenário de impossibilidade vai mudar. A história de Ana é uma história de devoção, é uma história de insistência, de persistência, até que no tempo de Deus a resposta vem. Nunca caia no erro de pensar de que a resposta jamais chegará. Ela chega. Às vezes, no momento em que você acha que não há mais esperança,
é aí que Deus entra em cena. É quando você esgotou os seus recursos. É quando você já está quase com todas as suas forças esgotadas. Deus vem e age em meio a um cenário de impossibilidades. Lá está ela, orando, clamando, até que o profeta disse: você está orando por quê, minha filha? Eu não sei nem o que você está orando. Mas olha a resposta de Eli para ela, verso 17. Se você puder acompanhar, eu só li os 3 primeiros versículos para ganhar um pouquinho de tempo. Olha o que Ana ouve de Eli, o homem de Deus: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vale a pena insistir em oração. O profeta vem e com uma palavra de autoridade abençoa a vida daquela mulher. Meu irmão, eu estou na mesma ousadia de Eli hoje à noite. Eu estou aqui para dizer para você: vá em paz hoje à noite para casa, e que o Senhor atenda o clamor do seu coração. Você vai sair daqui para viver os seus sonhos, para viver as suas realidades, aquilo que você achava impossível, Deus vai fazer. A Bíblia diz que Ana responde: que eu possa encontrar favor aos seus olhos, que eu possa encontrar o favor de Deus vindo sobre a sua vida. Quando Deus decide ser favorável com alguém, nada pode impedir o seu agir. O que você tem que clamar é isso: Senhor, que eu encontre favor aos teus olhos nessa noite, que a minha casa encontre favor diante dos teus olhos, que o meu trabalho, que a minha vida encontre favor diante dos teus olhos. E o texto diz que ela vai embora com essa palavra. E aqui a gente descobre que Ana era não só uma mulher de oração, era uma mulher de fé. Porque fé é você acreditar que algo já aconteceu, mesmo sem você ainda ter visto. O texto diz que ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa. O que o texto nos leva a entender? Ela estava em consagração. Normalmente você entrega o jejum quando um propósito foi cumprido. Ana sai, passa na padaria em frente à igreja, para num rodízio, cachorro quente. Esses dias eu falei do cachorro quente. Saí do culto, fui no cachorro quente, encontrei um monte de crente lá. Falou: pastor, o senhor põe lombriga na gente. Falou do cachorro quente, aquele do farol, que quando o carro acelera sai a fumaça, cai no purê, dá aquela colorida no purê, dá um sabor diferente. É aquele, esse que é bom, esse é o raiz. Ana sai, come alguma coisa, e olha o verso 18: e o seu semblante já não era triste. Deus sempre favorecerá quem acredita numa palavra, e essa palavra já muda o aspecto do seu rosto. Ela não viu nada, ela não sentiu nada. Aliás, era impossível, ele não havia se deitado ainda com seu marido. Mas ela creu que mais do que a semente de Eucana no seu ventre, era importante a semente da palavra no seu coração. Antes de que algo seja gerado no seu ventre, precisa ser primeiro gerado no seu coração. Uma palavra de Deus. Mas eu nem mandei currículo. Recebe a palavra, a porta já abriu. Mas ainda o cara não assinou o contrato. Recebe a palavra. Mas tem muita coisa ainda para resolver. Recebe a palavra e muda o teu semblante. Eu fico imaginando Ana enxugando as suas lágrimas. Mulher enxuga lágrimas chique. Mulher faz para não soltar o cílio postiço, ela só faz aquela secadinha assim, né? Secadinha assim, não pode borrar a maquiagem. Homem, ele já... Oh Deus,
Tinha uma época na igreja que a gente usava muito gravata, a gente usa só em dia de ceia. Mas eu já vi cultos onde, movendo, o cara pegou a gravata, virou e na gravata. Falei, oh Deus do céu, esse é um ogro, não é um homem. Glória! Botou aqui, fechou o paletó e continuou glorificando. Um catarro e tudo, vamos em frente. Eu fico imaginando Ana enxugando as suas lágrimas. E começou o seu semblante a mudar. Uma palavra de Deus muda o aspecto do seu rosto. O teu olho começa a brilhar diferente. O sorriso no canto da boca começa a nascer. Porque você sabe e conhece de que o Deus que fala, cumpre. O Deus que fala, cumpre. Você não fica duvidando da palavra, você se apega nela e celebra por antecipação, dizendo: o meu milagre está chegando, o meu filho vai chegar, eu vou poder amamentar uma criança, eu vou embalar uma criança. Ana já começou a pensar no enxoval. Mesmo sem nada ter acontecido no seu ventre, o seu coração já gerava a promessa. Gere a promessa nessa noite, gere com uma palavra. Deus te trouxe aqui para você receber sobre o solo do teu coração a poderosa semente da palavra de Deus. Está sendo lançada. Para de chorar, enxuga as tuas lágrimas, recolhe o teu pranto. O tempo de se alegrar chegou. Chegou o tempo de alegrar. O semblante dela já não era mais triste. Eu fico imaginando ela encontrando com Eucana do lado de fora. Porque as mulheres, isso é tradição até hoje no judaísmo, elas oram em espaços separados. Você vai ao Muro das Lamentações, tem ao lado dos homens, do outro lado, mulheres. De repente sai Ana, um sorriso. Eucana diz: o que foi, minha filha? O que aconteceu? Nada. Resposta típica de toda mulher: não é nada. Porque qualquer coisa que você pergunta para uma mulher, ela está rindo, ela está chorando. O que foi? Não é nada. O nada é um livro, mas nada. Ela dizendo para Eucana. Eu fico imaginando, porque o sonho só pode se tornar realidade quando ela compartilha a palavra de Deus com o seu marido. Ela deve ter saído e dito para Eucana: Deus falou comigo hoje. Eucana: como assim? Deus falou comigo. Valeu a pena eu insistir. Valeu a pena eu clamar. Eu estava orando na presença de Deus. E o Senhor tomou a boca de Eli, o profeta, para ser boca de Deus sobre a minha vida, meu marido. Deus disse que aquilo que eu tanto tenho sonhado e buscado vai acontecer. O texto diz que eles voltam para casa e eles deitam como marido e mulher. E o texto diz, verso de número 19, põe na tela, grifa na sua Bíblia, que diz: e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. As pessoas podem ter esquecido. Os amigos podem ter voltado as costas. Até mesmo a família pode ter se esquecido. Deus não se esqueceu de você. Deus se lembra dela e diz: eu tenho promessa na vida dela, eu tenho que cumprir. Eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa do que eu tenho dito. Se eu falei, vai acontecer. Deus se lembrou dela. Meu irmão, Deus se lembrou de você hoje. Deus se lembrou, Deus tem ouvido a sua oração. Teu nome está sendo falado nos céus. Os anjos estão conversando sobre você nessa noite.
Você já imaginou que é anjo falando do seu nome, o Flávio? Flávio anda orando, Flávio. Tem umas coisas aí que ele está pedindo, o homem não desiste. Ele é insistente, ele entra no quarto, ele fecha a porta e de repente Deus está dizendo, eu sei, tenho promessa. E os anjos comentando. Você imagina o seu nome vai deixar de ser assunto de rodinha de gente maldosa e vai começar a tomar conta dos ciclos de anjos. É Deus falando, tem bênção ali, dá para você mandar a bênção? Aí Deus aperta o send, enviar. Send é enviar, viu, irmãos? Para quem não sabe, curso de inglês básico. Send, enviar. Está aqui. É como se Deus tivesse um WhatsApp com teu nome nele. E dizendo assim, eu tenho que mandar uma mensagem para essa pessoa. Aí Deus diz assim, daqui a 1 ano você dará à luz a um filho. Sende, não vou mandar porque é um homem aqui, ele vai ficar até estranho. O homem tem 60 anos que está aqui, não pode. Ele vai levar um susto. Meu Deus, que milagre é esse, meu pai? Deixa eu apagar aqui antes que eu mande. Não, porque eu estava no WhatsApp mesmo, mandando. Você já imaginou? O cara recebe, Deus falou. Não falou não, ele estava aqui. É outra coisa. Aí Deus vai e envia. A palavra de Deus é enviada para você. E quando Deus libera a palavra, ela já começa a acontecer. Isso começa a acontecer. Porque a palavra de Deus, mesmo que caia num ambiente estéril, ela produz vida. Lembre-se, o ventre de Ana era estéril. Mas quando a palavra de Deus cai, ela gera vida até no deserto. A palavra de Deus gera vida num ambiente seco. Começam a nascer rios no meio de um deserto. Deus começa a criar mananciais. E de repente a palavra gera vida num ventre seco. E a Bíblia diz que Ana ficou grávida. E o passado o devido tempo, ela teve um filho. O voto de Ana era um. Se Deus me der um menino, veja que os teus sonhos têm que ser específicos. Ela não falou filho qualquer. Menino, eu vou o consagrar ao Senhor. Ele vai ser teu. Eu gosto dessa atitude totalmente de entrega de Ana. Senhor, se o meu sonho não for servir para abençoar, eu não quero. Ele diz, eu quero para alegrar meu coração, mas eu quero para abençoar pessoas. O texto diz que quando o menino é desmamado, imagina a cena, eu mergulho nas escrituras, e eu confesso a você, que como diz algumas pessoas, eu viajo. Eu fico imaginando Ana, ouvindo o choro da criança pela primeira vez. O parto. E de repente, quando o menino vem à luz, num ambiente de silêncio, rompe o choro da vida. Rompe o choro da vida. Talvez você esteja num ambiente de silêncio, onde você não vê nada. Nada. Se prepara para ouvir o choro de algo nascendo. Se prepara, porque tem choro de algo vindo à luz. Deus está mudando realidades nessa noite. Tem choro de vida. Não é choro mais seu, é o choro da criança. Antes era Ana que chorava, agora é o choro da vida. Ela pega o menino, ela o amamenta. E quando chega o tempo de desmamar a criança, ela leva o menino consigo, verso de número 24, eu já estou terminando. Leva consigo um novilho de 3 anos, uma oferta de gratidão a Deus. Aprenda uma coisa:
Deus nunca vai entregar nada a ninguém que é ingrato. Deus sabe e o desejo, a intenção do teu coração. Às vezes você não recebeu nada ainda, porque você não está pronto a expressar gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Ana vai, pega consigo um novilho, uma medida de farinha, um odre de vinho e apresenta o menino na casa do Senhor em Siló. O menino era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Ele diz: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, fica de pé, porque eu quero que você receba essa palavra para a sua vida hoje à noite. Olha o que ela diz, olha o testemunho desta mulher, que entra na história e aparece pela primeira vez, uma mulher do ventre seco, a mulher dos sonhos improváveis. Ela volta e diz para ele: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher. Sabe aquela que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor? E ela, o bebê está aqui ainda? Cadê aquele bebezinho, bem pequenininho, a menininha? Vem cá. Cadê aquela bem pequenininha? Porque ela não vai chorar. Cadê ela? Acho que já saiu. Está aqui ainda? Já saiu, já saiu. Vem cá, traz ela aqui. Traz ela aqui. Pode vir com a mamãe, vem cá. É o cara do Outback, né? Olha nós aqui, ó. Olha nós aqui. Vem cá, vem cá. Imagina a Ana chegando com Eli e dizendo: lembra aquela história de uma mulher de ventre seco, infeliz, que não tinha nada? Eu sou aquela mulher. E o texto disse que Ana, olha o texto, disse: é por este menino, no caso aqui por esta menina, que eu orava ao Senhor. Era por essa mulher, está dizendo: o que eu sonhava veio à luz. Eu trago nos meus braços hoje a realidade de algo que eu julgava ser impossível. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está preparando você para gerar. E eu estou aqui para declarar sobre a sua vida. Você vai voltar, como o salmista disse, mesmo depois de passar dias de choro, você vai voltar trazendo nos seus braços os feixes das promessas de Deus sobre a sua vida. Você vai gerar vida e você vai ver o sonho de Deus crescer. Você vai ver a promessa de Deus se cumprir. A Bíblia diz que Ana leva o menino para Eli. O menino cresce na presença de Deus. E aquilo que Ana achava que era algo apenas do seu coração, mal sabia ela de que ela estava gerando um gigante de Deus. O que Deus vai gerar na sua vida é algo além do que você pode imaginar. Deus vai colocar em você sonhos, projetos, família, negócios que vão abençoar cidades, estados, nações, a sua vida. Tem gente aqui orando por um milagre, dizendo: será que um dia eu vou ouvir o choro de uma criança? Será que eu vou poder um dia ver a realização do sonho, de um projeto? Deus te colocou aqui hoje à noite para dizer: se prepara e comece a gerar no seu coração uma palavra de fé, porque você vai voltar trazendo vida nos teus braços. Vida nos teus braços. Vida, vida, vida nos teus braços.